Luka Modric nasceu em 9 de setembro de 1985 em Zadar, Iugoslávia. Ele nasceu, infelizmente, em uma região que estava vivendo um período muito complicado. Em sua infância, ele viveu em meio à Guerra da Independência da Croácia. Até os 6 anos, o pequeno Modric e sua família viviam em uma comunidade, mas em 1991 tiveram que se refugiar da região. Essa mudança foi, na verdade, uma fuga da guerra que estava muito intensa. Para você ter uma ideia do que estamos falando, infelizmente, no mesmo ano que eles se mudaram, ou seja, em 1991, seu avô foi executado por rebeldes sérvios croatas que faziam parte da polícia. Modric e sua família se tornaram refugiados durante 7 anos, bicho. O local que eles se refugiaram foi um hotel chamado Kolovari. E mesmo com o perigo a todo tempo, os pais que moravam naquele hotel procuravam não passar esse mundo sombrio para as crianças. Ou seja, as crianças não sentiam e não tinham ideia que estava acontecendo uma guerra ao redor deles. E foi justamente nesse hotel que Modric teve realmente seus primeiros contatos com a bola. Ele muitas vezes ficava jogando no estacionamento do hotel. Mesmo diante desse ambiente tenebroso, o futebol do pequeno Modric chamou a atenção. E assim, ele foi para um clube local chamado Sadat. E com isso, sua família também teve que se mudar para outro hotel. O problema é que em um país que está em guerra, o futebol geralmente não é o mais importante. Muitas vezes, granadas caíam do céu. Ou seja, era um ambiente que beirava até mesmo o horror. Mesmo assim, em meio à guerra, o garotinho Luka Modric começava a dar seus primeiros passos para um dia se tornar um jogador profissional. Em 1993, os treinadores e instrutores já sabiam que ali tinha um garoto extremamente diferente com a bola nos pés. Mas conforme o tempo foi passando, outro obstáculo apareceu na frente de Modric: a altura. Modric era muito pequeno. Para você ter uma ideia, quando ele tinha 12 anos, ele foi levado para um clube chamado Hajduk, um clube grande da região, e ele foi considerado pequeno demais e não conseguiu passar nesse teste. Mas Luka Modric não desistiu. Apesar de sempre ser o mais pequeno, ele continuou trabalhando, continuou treinando, viajando e ganhando torneios. Ou seja, continuou jogando e evoluindo seu futebol sem perder a alegria. E aos 16 anos, o Dinamo Zagreb, o clube mais importante da Croácia, percebeu o futebol extraordinário de Luka. E apesar de sua pouca altura, ele era um jogador extremamente rápido, veloz e tinha uma visão de jogo espetacular. Assim, um clube de grande expressão finalmente abriu as portas para o jovem Luka Modric. Assim, ele foi para as categorias de base do clube e por lá ficou até 2003. E aí vem outra dificuldade para o Modric. O Dinamo Zagreb gostava muito do futebol dele, mas não estava totalmente convencido de que ele iria aguentar, justamente por causa do seu tamanho. Assim, eles emprestaram o jovem a um clube do campeonato da Bósnia, que era, na verdade, muito violento. Ou seja, eles queriam ver se o Modric iria aguentar. E por lá, o jovem croata foi muito bem. Pela temporada 2003 e 2004, ele jogou 22 partidas e fez 8 gols. Mas, mesmo ainda com seu ótimo desempenho, eles não estavam convencidos em dar uma oportunidade a Modric. Assim, para a temporada 2004-2005, eles emprestaram ele ao Inter Zaprešić, um clube de bairro, mas que jogava na primeira divisão da Croácia. Ou seja, era a oportunidade que Modric tinha para mostrar seu futebol. E por lá, o jogador recebeu toda a confiança do treinador que lá estava. Em poucas palavras, o treinador disse que ele poderia fazer qualquer coisa dentro de campo. Ele tinha total liberdade. Assim, o resultado não demorou a aparecer. Um tempo depois, Modric foi convocado para o Sub-21 da Croácia. E jogando pelo Zaprešić, o time liderado pelo jovem craque conseguiu a liderança do campeonato croata.
e o Dinamo Zagreb finalmente viu que Modric não só estava preparado, mas que era um grande jogador. E no meio dessa temporada, sem demoras, o Dinamo chamou de volta Modric. No Inter Zaprešić foram 18 partidas e 4 gols marcados. Já pelo Dinamo Zagreb, a partir da temporada 2005-2006, Modric foi simplesmente espetacular. Da temporada 2005-2006 até a temporada 2007-2008, ou seja, 3 temporadas, foram 3 campeonatos croatas, 2 taças da Croácia e uma supertaça da Croácia. 6 títulos em apenas 3 anos. Nesse período, ele foi convocado para a Copa do Mundo de 2006 e chegou a entrar em 2 partidas. Também, em 2008, jogou a Eurocopa. A Croácia parou nas quartas de finais, mas Luka Modric foi um dos melhores jogadores da competição. E com todo esse currículo, ele começou a chamar a atenção da Europa. Assim, em abril de 2008, depois de muitas especulações, o Tottenham contrata o jogador croata por 16 milhões e meio de euros. Pelo Dinamo Zagreb, em 3 temporadas, Luka Modric jogou 128 partidas, fez 32 gols e conquistou, como já falado, 6 títulos. E pelo clube inglês, apesar de não ter conseguido conquistar títulos, sua passagem por lá foi espetacular. Seu estilo de jogo único e sua visão de jogo sempre ajudaram e muito. Em 4 temporadas, foram 159 partidas e 17 gols. Nesse período, a Croácia em 2010 não conseguiu se classificar para a Copa. E na Euro de 2012, eles não conseguiram passar nem da fase de grupos. E logo depois dessa Eurocopa de 2012, o grande Real Madrid compra o jogador por 35 milhões de euros, cerca de 135 milhões de reais. Depois, em 2014, ele jogou a Copa aqui no Brasil, mas a Croácia não conseguiu se classificar para as oitavas. Na Eurocopa de 2016, a Croácia jogou bem na fase de grupos, mas foi eliminada nas oitavas, perdendo para Portugal. Já no Real Madrid, bicho, desde quando ele foi contratado em 2012, Modric se tornou um dos maiores meias do futebol mundial. E já há muito tempo é um jogador incontestável no Real Madrid. É o responsável pela consistência do meio-campo do time espanhol. Desde quando chegou em 2012 até a temporada 2017-2018, Modric conquistou com o Real Madrid nada menos, nada mais que 14 títulos, incluindo 4 Champions League, além de muitos e muitos prêmios individuais. No Real, até hoje, foram 257 partidas, 27 assistências, 13 gols e, como já falado, 14 títulos. Eu confesso para você que antes de conhecer a história dele, eu já admirava demais o seu futebol. E agora, conhecendo, o admiro ainda mais. O que ele e sua família passaram não é algo simples, não é algo leviano, é algo extremamente brutal. Mas mesmo assim, ele conseguiu pular os grandes obstáculos que apareceram em sua vida. Este, meus amigos, é ninguém menos e ninguém mais que Luka Modric.